Eu queria só encerrar esse capítulo da questão do Rio de Janeiro que você colocou aqui, seu belo artigo, e eu concordo, 120 mortos é um absurdo por qualquer métrica que você pensar, a forma de ver o mundo, esquerda, direita, acho que todo mundo deveria de alguma forma se solidarizar com essa história. Mas tem uma questão de cunho prático, de política econômica, né? Que assim, isso aqui é o sintoma, não é a causa, concordo também, mas objetivamente, como que a gente lida com essa questão que você tem parte do território brasileiro que é um estado apartado, com barricada, a NET vem do Comando Vermelho, a Luz vem do Comando Vermelho, e aqui poderia ser qualquer outra facção, né? Qual é a resposta, então, de política econômica? Então, essa é uma bela questão. Eu diria assim, eu fui no Complexo do Alemão uma vez, eu fiz um trabalho lá, de escuta de mães que tinham perdido seu filho por bala perdida, né? E lembro muito bem como funcionava. Eu lembro, a gente foi numa reunião e aí eram várias mães muito jovens, 20 e poucos anos, né? E uma me pegou pelo braço e falou, olha, quero te mostrar aqui um negócio. Aí ela me mostrou, eu estava na casa, né? A gente foi ver o teto, estava cheio de cápsula de fuzil. Isso é o meu cotidiano, todo dia, né? Fala, o tráfego, quando vem aqui para atirar, eles batem na porta e perguntam se pode. A polícia, ela sai arrebentando minha porta, chuta minha televisão, joga meu marido no chão, certo? Bota uma metralhadora na minha cabeça, pergunta de onde eu tirei esse sabão em pó, se eu não roubei da minha patroa. Então, assim, não que eu vou fazer aqui um elogio do tráfico, mas é só para mostrar o tipo de problema social que a gente tem. Que é importante a gente também ter a visão concreta do problema, né? Lembro muito bem, eles tinham colocado barricadas mesmo na rua, exatamente para impedir que o caveirão passasse, né? Aí você me pergunta, o que a gente pode fazer? Acho que a primeira coisa interessante é o que a gente não deve fazer. É importante começar por aí, quer dizer, um acordo sobre o que não é possível fazer. O que não é possível fazer é o que está sendo feito agora, porque o resultado é nulo. Não só nulo, mas ele aumenta o problema. Ele aumenta o problema porque a gente não conseguiu recuperar território nenhum. Né? Não vai conseguir recuperar território nenhum, até porque esses territórios não são os territórios só do tráfico e da milícia. E o que é a milícia? A milícia é o setor da polícia que se criminalizou. Então, ou seja, a dinâmica da criminalidade envolve a institucionalidade nacional. As instituições brasileiras fazem parte desse processo, não são parte da solução. Então você tem um problema que deveria começar por ser resolvido a partir da reflexão sobre a estrutura das nossas instituições, a estrutura das nossas polícias, certo? Por que você tem essa permeabilidade tão grande? Então, ou seja, o modelo de polícia do Brasil também nunca funcionou, que já é um modelo muito singular, que é o modelo de polícias militares, que é um modelo de polícia que impõe uma lógica militar dentro da vida social. Essa lógica militar é uma lógica que organiza a sociedade com as figuras do amigo e do inimigo. Certo? Você vai ver como é que é a formação de polícia militar no Brasil. Quer dizer, você tem remontagens de favela como se fosse espaço inimigo. É um pouco como a força militar que ocupa um território, literalmente. Ocupa um território estrangeiro, só que esse território não é estrangeiro. Isso são nossos cidadãos, são nossas cidadãs, é o nosso território, né? Então, mas ele foi perdido pelo tráfico. Ele não foi perdido pelo tráfico. Ele nunca foi integrado à sociedade brasileira. Nunca teve nada de integração na sociedade brasileira. Não tem um equipamento de escolar, não tem nada nesse, não tem presença do Estado, não tem integração efetiva. Quer dizer, eu acho que a gente deveria começar por entender uma coisa. É impossível, materialmente impossível, pacificar uma sociedade com esse grau de decomposição social, com esse grau de desarticulação social, com esse grau de espoliação econômica dessas classes, certo? Com esse grau de vulnerabilidade dessas classes em relação ao poder. Não tem como. Então, assim, é importante entender, não vai ter uma resposta para a semana que vem. Não vai acontecer nada de semana que vem. Você pode criar as dinâmicas mais espetaculares do mundo, certo? Pode botar, sabe, a polícia você pode chamar os Mariners. Aqui não vai acontecer absolutamente nada, como nunca aconteceu. Por quê? Porque você tem um problema que é de outra natureza. É como se você estivesse batendo numa porta, mas a porta é outra. Entendeu? Então você vai ter que começar a resolver o problema nessa. Vai demorar um tempo? Vai demorar um tempo. Certo? Mas eu te garanto o seguinte, se a gente tivesse feito isso desde o final da ditadura militar, nos últimos 30 anos, a gente não teria esse tipo de problema. Você estava falando sobre o Rio. Se a gente tivesse tido essa política correta, acertada, sei lá,
como a gente viu na época do governo Brizola, de você integrar esses territórios, levar equipamento, levar escolas, integrar e sustentar esse processo, mostrar que tem espaço na sociedade para essas pessoas, a gente não estaria nessa situação. Você está falando, em última instância, de igualdade possível, como projeto, pelo menos, de integração mais igualitária, né? Já vamos entrar aqui nos seus livros, que eu deveria ter mostrado, aliás, mas assim, a gente vai retomar uma conversa que a gente já teve aqui, que ela é delicada, mas eu acho que estamos abertos, claro, né? Sempre. Felipe já entendeu, que é assim, a desigualdade, em que medida ela é uma questão? Porque tem uma narrativa que é a seguinte: meu problema não é a desigualdade, meu problema é a miséria, é o muito pouco que alguns têm. Um tem 1, outro tem 10, não tem problema nenhum, desde que um seja o mínimo vivível. Como é que é essa ideia? Vamos lá. Que a ideia é um pouco mais do... tentar... Não acho que a questão aqui, que os economistas se debatem, eu mais da ala liberal, acho que a pobreza é um problema maior do que a igualdade de patrimônio ou de renda. A igualdade, eu acho que a ser perseguida seria a igualdade de oportunidade. Acho que esse debate. Se você é um liberal de verdade, você deveria... A meritocracia só pode existir se há igual condição de partida. Se não há, não tem meritocracia. Claro. Você simplesmente largou na frente. Então, o quanto o problema é desigualdade, o quanto é pobreza e a dificuldade dessas pessoas saírem de lá. Porque eu acho que a desigualdade, ela alimenta, primeiro, se você correr mais do que eu e você ganhar igual a mim, na rodada seguinte você vai correr menos. E a sociedade vai ficar pior. Né? Se você acredita que ganhos de produtividade melhoram a sociedade e tal. Então, se você iguala ou equaliza na renda ou no patrimônio, você vai empurrando para a mediocridade e para a piora de produtividade. Então, acho que a gente deveria perseguir a igualdade de oportunidade. E aí, se a gente partiu igual e você correu mais que eu, você tem que ganhar mais que eu. Não quero que você ganhe igual a mim. Você tem que ganhar mais. Então, esse é o problema aqui que eu acho que se coloca. Não, a questão eu acho muito interessante. Só antes de responder, eu só queria insistir, porque a maneira como a gente discutiu a questão anterior, pode parecer para alguém que está ouvindo, a gente sai de tentar resolver o problema concreto e começa a pensar de maneira muito abstrata. Né? E eu acho importante, porque eu acho que isso vai acontecer também em outros momentos dessa discussão, assim, tentar resolver o problema dessa forma concreta é o que está sendo hoje o mais abstrato. Né? Então, muitas vezes, eu acho que é importante a gente dar um passo atrás mesmo e tentar ver as coisas de uma maneira um pouco mais ampla para entender por que a gente está errando tanto no mesmo lugar. Né? Agora, sobre a tua questão... Posso te fazer uma última sobre esse ponto que ficou muito oportuno agora, que o seu livro é A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome. Né? Em relação acho que teve o Boulos, que foi muito enfático em criticar, mas o governo federal, primeiro, meio dúbio enquanto ele foi crítico. Como você recebeu a reação de um governo supostamente à esquerda, que hesitou um pouco em condenar a ação no Rio, talvez porque viu que era popular e tal? Olha, bem, depois pelo menos o Lula fez uma declaração mais clara, demorou um tempo, e isso acho que salvou um pouco os móveis, como se diz. Né? Mas eu acho que isso mostra uma dificuldade estrutural, mais uma vez, da esquerda ter uma resposta coerente em relação a isso. E não só uma resposta no sentido de discurso, mas de prática. Como eu falei, existem governos de esquerda no Brasil há 14 anos. Né? A nível municipal, a nível estadual, a nível federal foram grandes ciclos de governo e os resultados foram mínimos. Por quê? Porque eu acho que não se colocou muito claramente o fato de que a violência é o elemento fundamental da sociedade brasileira. Né? E essa deveria ser a primeira questão nossa, é desmontar essa estrutura, digamos que permeia o Estado brasileiro. Né? Como? Mas primeiro, repensando as suas dinâmicas... Bem, nossa política de segurança é uma criação da ditadura militar. Todo o capítulo de segurança, os capítulos de segurança da Constituição de 88 foi praticamente um copia e cola da Constituição de 66. Basta ver, quem sabe a teoria constitucional vê isso muito claramente. Ou seja, foi o preço dado para que a gente tivesse uma espécie de transição mais ou menos pacífica, né? Entre outras coisas. Então, ou seja, não teve nenhuma transformação institucional nesse sentido. Quer dizer, a gente continua tendo basicamente as mesmas formas que funcionavam. Tanto assim, o Brasil é o único país no mundo, na América Latina,
onde os casos de tortura aumentaram em relação à ditadura militar. Tortura-se mais, tem uma socióloga norte-americana chamada Catherine Seekins, que fez um belíssimo trabalho nesse sentido. Tortura-se mais hoje do que na época da ditadura militar. Por quê? Porque a lógica é a mesma. Porque não mudou nada. Porque, inclusive, as pessoas são as mesmas. Isso não afastou ninguém. Entendeu? Então, assim, isso mostra o que é o país. Isso mostra o problema do país. Você espera do governo de esquerda que vá atuar em cima disso. Né? Mas é claro, isso cria insegurança na população. Mas o que está dando segurança à população? Chacina? Você está percebendo? É como se você tivesse uma população drogada. É isso. Né? E você vai continuar essa dinâmica. Mas porque a gente tem uma eleição ano que vem. Mas, bem, se esse for o cálculo, então, assim, para o carro que é melhor todo mundo descer, porque não vai dar certo. É triste quando uma chacina te deixa mais seguro ou te dá uma ilusão de segurança. O Wagner Moura perplexo que as pessoas... Eu fiz um Capitão Nascimento fascista e as pessoas gostaram dele, né? Entendeu? Eu fiz um outro personagem, vocês entenderam. E o Capitão Nascimento, né? O capitão mesmo, que inspirou e que está dando depoimentos depois disso, né? Ele não é plenamente compreendido também. Sim. Porque ele diz algo nessa linha humanista, que é a nossa aqui, né? Se eu poderia dizer. Que eu diria assim, até sempre uma linha de resolução de problemas. Sabe aquela coisa? Você está batendo sempre, você está tentando resolver sempre o problema do mesmo jeito. Ele está sempre dando errado. Então tem uma hora que você fala, não, peraí, eu quero só resolver o problema. Mas desse jeito não vai dar, não vai funcionar. Então você pode ficar você pode ter esse tipo de sentimento de vingança pública, né? Sentimento primário, né? De assim, uma parte da sociedade, sabe aquela coisa, você vai fazer execução pública? Foi isso, você fez uma execução pública, né? E aí, claro, tem um certo setor da população que aplaude, porque assim, há 2000 anos funcionam as coisas mais ou menos dessa forma. Só que para quem quer resolver problemas estruturais da sociedade, isso é a pior coisa a se fazer. Né? E naturalizar isso é a pior coisa que se possa se fazer. Então isso é triste, porque isso mostra como é um país que está preso na sua própria incapacidade de pensar sobre si mesmo. Podemos ir para voltar para a igualdade e desigualdade? É quase um elogio do nosso espaço aqui, né? Só para pegar esse gancho, claro. País pronto a pensar sobre si mesmo, né? Acho que é isso. Esse é o convite e para além de qualquer preconceito que a gente possa ter quanto à ideia do outro. Acho que tem que ter esse algo anterior para a gente poder pensar em qualquer problema. Segurança pública, violência estrutural, violência policial, desigualdade. Qualquer tópico precisa dessa disponibilidade subjetiva de escutar o outro. Não, você tem razão. Só para finalizar, isso é até um país que ele apaga, que ele silencia quem procura pensar. Né? Porque assim, parece que não tem reflexão acumulada. E tem muita reflexão acumulada. Isso é a coisa que eu acho mais engraçado, é a nossa capacidade de esquecimento. Né? Assim, é como você tem nas universidades, nos centros de estudos, você tem inteligência em funcionamento. Ela desaparece nessas horas. Você não ouve esse pessoal na imprensa, você não ouve esse pessoal organizando políticas públicas. Não, eles somem. Por que eles somem? Porque essa é uma questão importante, eu acho.